Bom, então, na aula do dia 27, né, de abril, a gente começou a falar sobre equações diferenciais. Mais especificamente, a gente começou a empregar aí alguns métodos numéricos, né, onde a gente vai usar soluções, né, iterativas, ou seja, nós vamos fazer cálculos de forma repetitiva, né, mas cálculos algébricos, né, então cálculos mais fáceis de fazer do que uma integral, uma derivada, né, a fim de resolver equações diferenciais. A primeira equação que a gente estudou, o primeiro tipo de equação que a gente vai começar a estudar foi uma equação diferencial de primeira ordem, né? Ou seja, eu posso escrever uma derivada primeira de y em relação a x, como uma função f de x e y, né? E aí a gente usou a definição de limite, né? Para destransformar, né? Essa derivada aí numa variação ΔY, ΔX, e assim empregar o nosso método de Euler, né? Que consistia, então, em avaliar o y da próxima iteração, né? Então, i mais 1, esse i aqui é o nosso contador de iterações, a partir do valor de y da iteração anterior, mais a função f de x, que é a minha derivada, né? Avaliadas nos valores de x e y na interação anterior, vezes o meu ΔX, né? O método de Euler é bem simples de implementar, porém, se eu tiver aí um ΔX, né, um passo muito grosseiro, né, ou seja, grande, ele acaba errando significativamente se eu tiver equações relativamente simples, né? Então, a gente fez algum exemplo na sala, onde se eu tivesse um passo de meio, né, a minha curva teórica, né, ou analítica, né, seria vermelha. O método numérico preveu esses valores aqui, que estão bem mais longos. À medida que eu vou diminuindo esse h, esse ΔX, ou passo do método, né, ele vai se aproximando aí, da nossa curva teórica. Então, quanto menor aí o meu ΔX, mais próximo da minha interação eu consigo. Porém, eu também tenho que fazer mais cálculos, né? Quanto menor o ΔX, se eu quero varrer aí esse espaço de 0 a 4, né? Se eu tiver um ΔX de meio, eu vou ter 8 pontos. Se eu tiver um ΔX aí de 0,1, eu vou ter 40. Então, à medida que eu vou diminuindo meu ΔX, eu vou aumentando o número de iterações e o custo computacional aí da gente implementar essa solução. Uma solução alternativa mais precisa, né? São os métodos de Ruger-Kutta, né? Então, esses dois são duas pessoas diferentes, né? O Ruger-Kutta, esses dois cientistas aí bolaram um método onde essa função f de x e de y, né? Eles usaram uma ferramenta chamada matemática, chamada série de Taylor, né? Para expressar essa função em diversos parâmetros, né? Então, o Ruger-Kutta bolaram um método que tem um número infinito de graus, né? Se eu pegar o primeiro termo da série de Taylor, ele é de primeira ordem, o primeiro e segundo termo ele é de segunda ordem, primeiro, segundo e terceiro termo ele é de terceira ordem, e assim sucessivamente. O que ficou mais famoso é o Ruger-Kutta de quarta ordem, onde a gente vai aproximar aí essa função usando os quatro primeiros termos da série de Taylor, né? O Ruger-Kutta de primeira ordem, né, é também o método de Euler, né, eles são idênticos. Então, nós podemos chamar também o método de Euler de método de Ruger-Kutta de primeira ordem. Bom, aqui está o método de Ruger-Kutta, né? Nós não vamos trabalhar aí na dedução de como a gente aplica essa série de Taylor e somatória aqui para a gente chegar nesses termos, né? Mas a gente vai apenas usar esse método. Para o método de Ruger-Kutta, né? Eu indiquei esse site aqui, que é o Rosetta Code, né? Quem tem facilidade de trabalhar com programação,
pode entrar nesse site, lá tem diversas, um exemplo de solução de uma equação diferencial usando o método de Jacobi de quarta ordem, resolvida em diferentes linguagens de programação, inclusive o Python, né, que é o que a gente está mais usando na nossa disciplina. Mas quem tem afinidade aí com C, MATLAB, bom, tem diversas linguagens, aí, pelo menos umas 25 linguagens para esse problema. Até aqui, alguma dúvida, Débora? Você que pediu para a gente fazer uma breve revisão aí para você entender? Quer fazer alguma pergunta? Alguma coisa que você não entendeu? Não? Tá. Bom, qual que é a inconveniência nesses dois métodos que a gente viu na aula passada, né? Ele serve quando a gente consegue escrever, quando a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem, né? Então, a derivada de y em relação a x é uma função f de x e y, né? Porém, né, frequentemente na engenharia nós vamos deparar aí com um sistema de equação não de primeira ordem, né, mas de segunda ordem, onde que eu tenho aqui uma diferencial, uma derivada segunda, né, de y em relação a x. O sistema de uma equação diferencial de segunda ordem aparece assim com muita frequência na engenharia, né? Um exemplo, por exemplo, né, que acho que é comum aí para todo mundo vai lembrar lá das aulas de física, é um sistema massa-mola-amortecedor, né? Então aqui a gente tem uma massa, uma mola, né, linear, e aqui uma simbologia usada para representar um sistema de amortecimento viscoso. Um sistema de amortecimento viscoso é aquele onde que a força feita por esse amortecedor é proporcional a uma constante C vezes a velocidade com que esse elemento, a massa, se move, né? Bom, se eu aplicar aqui a segunda lei de Newton para esse sistema, né? Eu sei que na segunda lei de Newton, somatório de forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então, eu vou ter aqui três forças agindo, né? Tem aqui o diagrama de corpo livre desse sistema massa-mola-amortecedor. Eu vou tomar, então, que é a minha coordenada x, tá? Ela está aqui para baixo. E nessa posição aqui, a gente está na condição de equilíbrio, né? Onde a gravidade equilibra aqui com essa mola de tal forma que ela fique nessa posição, tá? Então, tem massa-aceleração, vou ter três forças agindo. A força F de t, que pode ser uma força qualquer, né? Está puxando para baixo, na mesma direção de x, então positivo. Essa mola aqui vai puxar para cima, na direção contrária de x, né? Então, menos a força de uma mola, né? Pode ser dada por kx. E tem também a força do amortecedor, que também está para cima, direção contrária de x. Então, nós temos aqui menos CV, né? Eu posso escrever essa equação, né? Aceleração, né? É a derivada segunda da posição, vamos chamar essa posição aqui de x, né? Então, temos aqui a nossa derivada. E a minha velocidade é a derivada primeira da posição, em relação ao tempo, né? Então, nós temos a nossa equação diferencial de segunda ordem, né? Que a gente tem dificuldade de usar os métodos numéricos, que a gente viu anteriormente, seja ele o Jercuta, o método de Euler, para a gente resolver essa equação, porque aqui a gente tem uma derivada segunda, né? Então, o segredo é, toda vez que eu tiver uma equação diferencial de segunda ordem, né, eu vou transformar essa equação diferencial num sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem. Como que a gente faz isso? A gente escreve, por exemplo, essa derivada aqui, não da posição em relação ao tempo, mas da velocidade em relação ao tempo. Então, a aceleração é a derivada primeira da velocidade, né? Então, posso escrever aqui uma derivada. Aqui na posição dx dt, né, eu vou manter a minha velocidade, né, então eu vou escrever como uma forma de derivada, e aqui eu tenho kx. Então, dessa forma aqui, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem, né, que caso, se eu passar meu m para cá, né,
eu consiga escrevê-la bem da forma como a gente usou lá as equações diferenciais para a gente deduzir o método de Euler, né, e escrever depois de forma intuitiva, né, o método de Roger-Cooper. E aí eu complemento essa equação aqui com uma segunda equação falando que a minha velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, eu consigo transformar uma equação diferencial de segunda ordem em um sistema de equação diferencial de primeira ordem. E para essas duas equações eu consigo aplicar os métodos aí de Euler. Basta aplicar, então, o método para essa equação e para essa, né? E na hora de calcular a velocidade, eu acoplo essas duas equações, usando a velocidade que foi calculada nesta equação aqui. Ok? Já já nós vamos ver aí como que a gente faz isso, tá? Evidentemente, na engenharia a gente poderia ter, para esse exemplo, por exemplo, né, não só uma massa, mas poderia ter duas massas, uma mola aqui, por exemplo, amortecedor ligando a segunda massa. Então, eu precisaria de duas coordenadas para poder representar essas duas posições, por exemplo, o x da massa 1, o x da massa 2. Então, eu teria duas equações diferenciais de segunda ordem, um sistema de equação diferencial de segunda ordem, que eu poderia transformar também num sistema de equação de primeira ordem, né? Mas aí eu teria 4 equações. E assim como a gente teve nos exemplos das aulas anteriores, né, um circuito lá onde tinha um conjunto capacitor, resistor, eu poderia ter mais resistores e mais capacitores, chegar num conjunto de equações diferenciais, um sistema de equações diferenciais. Na primeira aula desse tema, né, a gente tinha um tanque, onde um determinado fluido com uma determinada concentração escoava nesse tanque. Eu posso ter vários tanques, né? Então, frequentemente nós vamos deparar aí com sistemas de equações diferenciais, ok? Vamos passar então para o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo é usar o método de Euler para resolver essa equação diferencial. Essa equação diferencial nós temos dy dx menos 0,5y e dz dx é 4 menos 0,3z menos 0,1y. Ele pede para a gente usar o método de Euler, ou o método de Roger-Cooper de primeira ordem, supondo que em x igual a zero, nós temos o valor de... aqui tem um negócio errado. Eu mudei as variáveis aqui, mas eu esqueci de mudar o nome delas aqui. Eu acho que aqui é z e... Deixa eu ver aqui, espera só um segundo. Na verdade, o y vale 4 e o z vale 6. Ele pede para a gente integrar até x igual a 2, né? Então, vou começar de x igual a 0 até x igual a 2 e vou usar aí um passo de 0,5, ok? Bom, o primeiro passo é a gente escrever as nossas equações desta forma, né? Então, no método de Euler, né, a gente, também podemos chamar de método de Roger-Cooper, né? A gente escreve essa equação diferencial da seguinte maneira, né? Eu transformo esse delta dy dx por delta y delta x passa para cá multiplicando, e meu delta y vira i mais i mais 1 menos yi. E aí eu passo esse y para lá, né? Então eu posso usar essa mesma ideia para reescrever esse conjunto aqui de equações, de tal forma que... eu tinha colocado aqui, esqueci. Para essa equação aqui, né? Meu y na próxima iteração é o y anterior menos a minha função, que está desse lado da equação, vezes delta x. Nessa equação aqui, a gente trabalha com z, né? Então, z de i mais delta i, mais z,
eu coloco aqui minha f de minha função, vezes meu ΔX. Ok? Então, essas são as duas equações que nós vamos implementar aí, no nosso Excel. Tá? Então, esse primeiro exemplo, método de Euler, para a gente entender melhor nosso problema. Eu vou usar o Excel, Excel assim, né? Google Planilhas, né? Que eu consigo compartilhar com vocês. Vou chamar aqui esse documento aqui de SIS, de sistema, tá? De equações diferenciais. Exemplo 1. Então, eu vou criar aqui uma coluna com valor de x, uma coluna com valor de y, uma coluna com valor de z. Né? É bom a gente colocar aqui também um contador de iterações, tá? Só para a gente saber quantas iterações a gente está gastando. Ele já me deu, né, o meu x inicial, o problema me falou que ele vale 0, e no x inicial tem y igual a 4, z igual a 6. Então, essa primeira linha aqui, esses três primeiros valores, eu já posso preencher. 0, 4 e 6. Ok. O próximo valor de x, né, ele pede para a gente resolver com um passo de 0,5, ou seja, a cada linha aqui, né, essa é a iteração 0, a cada nova linha, eu vou adicionar meio, né? Então, eu vou escrever aqui uma fórmula. Tá bom o tamanho? Estão conseguindo acompanhar? Tá sim, professor. Nós vamos aqui. É o valor da iteração anterior mais 0,5. Então, essa vai ser a fórmula que nós vamos usar aqui. Ele pede para a gente fazer até x igual a 2, tá? Então, nós vamos fazer até aqui essas 6 iterações aqui, ok? Aqui no contador de iteração, eu vou pegar o anterior e vou somar 1, tá? 4 iterações. Bom, para essas duas linhas aqui, o que eu preciso implementar? Eu preciso implementar essas duas equações aqui. Eu vou tentar copiar para cá. Acho que não deixa, não. Tem que só capturar isso aqui. Diminuir um pouquinho, né? Bom, o meu valor de y, né, é o y da interação anterior. Então, o y da interação anterior é essa célula aqui. Menos 0,5, que é vírgula, né? Vezes o y da interação anterior, vamos ver se esse valor, mais meu ΔX. Não, vezes meu ΔX. Vezes meu ΔX. O ΔX, eu posso calcular fazendo este valor menos este aqui. Okay? Alguém não entendeu essa implementação dessa primeira equação aqui? Quer que repete? Repete, por favor. Claro. Bom, nós vamos implementar essa equação. Então, a cada nova linha, né, eu vou calcular esse novo i, que é o i da próxima iteração. Ele será calculado como? É o i anterior. Então, essa coluna aqui é a coluna do i. Se eu estou na linha 3, né, da interação anterior, será esta linha aqui. Menos 0,5 vezes o y da interação anterior, que é ainda essa mesma linha, o C2, vezes meu ΔX. Bom, como é que eu calculo o ΔX? Eu pego o x dessa iteração menos o x da iteração anterior. Se eu tivesse um lugar aqui onde eu digitasse o ΔX, eu poderia usar, mas eu não coloquei, então vou usar assim. Agora eu preciso implementar o z aqui, né? Então, o z, de forma similar, será. Então, o z na nova linha, que é esse valor, será o z da interação anterior, este valor, mais, a parêntese, 4 menos 0,3 vezes o z da iteração anterior, este valor.
menos 0,1, aqui, perdão, tem que ser vírgula, tá? 0,1 vezes o y da iteração anterior. Então, o y da iteração anterior é essa célula aqui. Está na coluna y, mas está na linha anterior. Fecha o nosso parêntese vezes o ΔX. O ΔX nós estamos fazendo assim, pegando o x da linha que eu estou, menos o x da linha anterior, ou da iteração anterior, né? Então, temos aqui os nossos valores. Eu já pediu aqui para preencher de forma automática. Também eu vou preencher de forma automática. Bom, para este problema aqui, a gente não vai ter solução analítica não, tá? Nós vamos... Deixa eu só colocar um número de casas decimais aqui, dar uma formatada. Nós não vamos preocupar muito com a solução analítica deste problema, até porque esse é um sistema de equações diferenciais. Nós vamos gastar um tempinho bom aí resolvendo este sistema. Mas, né, o livro... Eu peguei esse problema do livro, tá? Para a gente poder comparar os nossos valores aí com o valor do livro, ver se a gente não tem nada errado em implementar, tá? Oi, William. Oi. Nesse método, nessa forma que você fez aí, não tinha que travar o Y aí, não? Não. A cada nova linha ele pega o Y da interação anterior. Essa não tem nada para travar, não. Ah, tá. Entendi. Professor, Esse problema que eu estou resolvendo é o problema 25.9, tá? Do nosso livro lá do Chapra, tá? E a gente pode conferir aqui que os nossos valores estão bem próximos aí dos valores que ele encontrou, tá? Deixa eu pegar aqui. Se a gente comparar os nossos valores aqui, ele chamou de Y1, Y2, né? Mas nós temos 4, 3, 2,25, 1,69, 1,27, 6, 6,9, 7,72, 8, 4, 45 e 9,9, tá? Então, nós podemos conferir aí que nossos resultados estão bem próximos. professor, Oi. você poderia resolver esse mesmo exercício, só que com o método de Runge-Kutta? Posso. Mas aí eu não quero resolver aqui, não. Eu posso resolver no Python? Porque aqui vai dar trabalho. Mas no Python eu consegui, eu queria fazer aí, porque, tipo, o outro também eu não consegui fazer pelo Excel, aí eu consegui fazer pelo Python. Vamos tentar fazer aqui, então, por aqui, tá? Professor, Oi. não tinha que travar a célula do X, não? Porque era ΔX, aí final menos inicial, aí foi mudando. Mas ele sempre será a mesma diferença, né? Mas eu estou falando assim, não tem que travar a primeira, não? Não, acho que não. A primeira não, porque a primeira eu entrei com valor, né? Então, Na começa verdade, só a pode partir colocar daqui. até meio direto, né, professor? Poderia Assim, colocar meio também. Poderia, em vez de fazer essa conta, colocar meio, né? Mas a vantagem da gente deixar essa conta, né? Que se eu quisesse, por exemplo, vir aqui, mudar para 0,25 essa célula, né? E aí eu copio aqui para frente, aí fica mais fácil depois de eu mudar aqui o passo, né? É um lugar só que eu tenho que mexer. Tá, vamos tentar. Quem foi que pediu para fazer Runge-Kutta aqui no Excel? Por esse problema? Foi o Rafael, eu. Tá, vamos lá, se a gente consegue fazer isso com o Runge-Kutta aqui nesse problema. Vou voltar aqui para meu conjunto aqui. No Runge-Kutta, nós vamos ter que, para cada uma das duas variáveis, né? Então, nós temos, no nosso sistema de equação deste problema, nós temos, de certa forma, essa equação aqui, nós atribuímos o y, né? Ou seja, do lado esquerdo aqui, nós vamos calcular o y, através da integração. Nessa equação aqui, nós vamos calcular o z, né? Então, para cada uma das duas equações, eu vou precisar, então, implementar esses 4Ks, e a partir desses 4Ks é que eu vou conseguir calcular o meu novo y, ok?
Então, eu vou ter que criar aqui. Tá, antes de eu mudar isso aqui para o Roger Kuta, deixa eu compartilhar com vocês a solução, tá? Copiar, concluído. Então, esse aqui é a nossa planilha do exemplo 1, tá? Eu vou fazer uma cópia, que eu vou chamar aqui de sistemas de equações, exemplo 1. No final aqui eu vou colocar RK4. Isso aqui seria o Roger Kuta de quarta ordem. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer aqui, antes do próprio y que eu vou ter que calcular, eu preciso calcular os meus Ks, tá? Então, eu vou entrar aqui com... tá, essa aqui não vai me servir. Eu vou entrar aqui, eu vou inserir 4 colunas à esquerda, onde que eu vou calcular aqui o K1, K2, K3, K4 do Y. Eu vou inserir aqui 4 colunas à esquerda, onde que eu vou calcular o K1, K2, K3, K4 do meu Y. Né? Evidentemente, essa primeira linha aqui, ó, eu não preciso calcular. Essa, eu vou até colocar aqui. Ó. K1 do Y. Não. YK1. Mas aqui ZK1. E aqui eu vou ter, então, os meus... A primeira linha são as condições iniciais. Essa aqui a gente não roda o método. Né? Eu já entro aqui, então, eu estou interessado em avaliar os Ks apenas a partir da segunda linha. Tá? O primeiro K, que é o K1. Deixa eu pegar eles aqui. O K1 é a minha própria função, correto? Se eu voltar agora no meu problema, que é o exemplo 1, no Y, né, meu f de x é menos 0,5 vezes y. Ok? Então, eu vou só implementar isso. Então, aqui é menos 0,5 vezes o meu valor de y. Só que é o y da interação anterior. Está aqui. Espera aí. Igual. Menos 0,5 vezes o y da interação anterior. Aqui. Esse é o meu valor aí de K1. Eu já pedi para preencher o teu final. Ok. Posso ir. A cada nova linha, ele vai pegar a linha da interação anterior. Okay. O meu K2 será... a minha função f de x, porém, no lugar do x, eu vou avaliar, em vez de entrar com x da iteração anterior, eu vou entrar com x mais ΔX sobre 2. E no lugar do y mais K1 ΔX sobre 2. Ok? A minha função f para a minha primeira equação aqui, né? Ela só é função do y, correto? Ela não é função de x. Então, eu vou preocupar apenas com essa parcela aqui, porque meu f é apenas f de y. Ok? Então, eu vou ter que calcular o meu valor da função, considerando no lugar do y mais K1 ΔX sobre 2. Ok? Bom, a minha função é essa, né? Menos 0,5 vezes o valor de y. Eu vou copiar essa função, vou inserir aqui. No lugar do y, aí eu vou colocar a parêntese, y mais K1, o K1 está aqui, vezes o ΔX. Então, bom, para facilitar a nossa vida também, né? Vou falar igual um aluno falou agora. Meu ΔX nesse problema vale meio, tá? Eu vou colocar 0,5. Ou posso fazer assim. dx, que é meu ΔX, dividido por 2.
Ok? Aí eu vou inserir aqui 0,5. Esse aqui é meu dx. Vou colocar, definir o nome. Não sei como é que faz isso aqui, não. Tá, vou fazer isso não. Vou deixar aqui 0,5 mesmo. Então, no lugar do dx, eu vou colocar só 0,5, tá? Então, esse seria meu valor de K1. Eu posso até, inclusive, copiar aqui para baixo. K3. O meu K3, ele é similar ao K2, só que em vez de eu multiplicar aqui essa fração pelo K1, eu vou multiplicar agora pelo K2, né? Então, eu vou copiar esta função aqui, que está muito parecida com o que eu vou precisar de usar. Coloco aqui, então, é menos 0,5 vezes o y da interação anterior, que é o G2, vezes... Aqui estava multiplicando por K1, né? Agora eu vou multiplicar pelo K2. Meu K2 está aqui agora. Então, no lugar do C3, eu vou passar para cá. Vou mandar para o D3. Vezes 0,5 dividido por 2, o resto mantém, né? Então, preenche até o final. Eu mostro esse formato. E o meu último y, que é o 4, será... também não temos o x nessa função, né? Eu vou, então, fazer agora o y da interação anterior mais o K3 vezes ΔX. Então, será, no lugar do y, né? Então, a minha função é menos 0,5 vezes o y, só que no lugar do y eu vou colocar o y da interação anterior mais K3 vezes ΔX, que vale meio, né? Então, 0,5. Então, aqui eu tenho o método de Roger-Coote, os 4Ks para o método de Roger-Coote implementado para o meu y. Então, no lugar aqui dessas equações que eu tinha implementado o método de Euler, agora eu posso implementar esta equação aqui, que o meu y da próxima interação é da interação anterior mais 1/6 dessas somas aqui de K dividido vezes ΔX. Então, vamos escrever isso, né? Meu y é o y da interação anterior mais 1 dividido por 6, que é meu 1/6, vezes K1 mais 2 vezes K2 mais 2 vezes K3 mais o meu K4. Isso tudo aí vezes o meu ΔX, que é 0,5. Ok? Então, esse aqui eu tenho o meu valor aqui de y usando o método de Euler. Até aqui tudo ok? Vocês estão entendendo? Vocês estão... Ok, Pra Rafael? mim tá tranquilo, tá ok. Agora eu preciso implementar o método de Roger-Coote para para minha variável z, né? Então, vamos olhar aqui primeiro. O meu K1 é a própria função, né? Então, eu vou pegar essa função no exemplo, que é 4 menos 0,3z menos 0,1y. Então, vou fazer isso considerando aqui o z da interação anterior e o y da interação anterior. Então, 4 igual a 4 menos 0,5, 0,3 vezes o z da interação anterior, menos 0,1 vezes y, 0,1 vezes o y daqui da interação anterior. Então, esse aqui é o meu valor de y, correto? Ok? Bom, no K2, como é que nós vamos fazer o K2 agora? O K2 aqui do método de Roger-Coote, agora ele é uma função... também não temos x, né? Nós temos só o z, tá? E agora eu tenho y, tá? Mas a minha pergunta nós vamos aplicar apenas o método
Bom, o z, que é a minha variável, eu vou aplicar esse termo. No lugar do z, eu vou usar z, da interação anterior, K1, ΔX sobre 2. Agora eu quero saber se no y eu preciso fazer isso também ou não. Deixa eu ver o que o livro aqui sugere, porque esse problema que a gente está resolvendo, ele também, que é o 25 ponto alguma coisa, ele resolve dos dois métodos, né? Deixa eu só para a gente conferir os resultados. Deixa eu ver como é que ele faz aqui. Tá, vamos considerar, eu vou ter... não ficou claro aqui na descrição do livro, não. Vamos fazer, considerando primeiro que o y, nós vamos tomar ele só do ponto anterior, tá? Eu vou ver se eu encontro os mesmos resultados, senão a gente troca. Então, eu vou ter que avaliar esta função aqui, porém, no lugar do z, eu vou colocar o z da iteração anterior, mais o K1 do z aqui, vezes meu ΔX, que é 0,5, dividido por 2. Ok? O y, eu vou deixar ele por enquanto assim, tá? Se a gente encontrar um resultado diferente do livro, quer dizer que a gente precisa aplicar também essa mesma regra aqui para a gente avaliar o y, tá? Copiar isso aqui para baixo. Nesse ponto aqui, a mesma coisa, no lugar do z, nós vamos avaliar o z da interação anterior, mais agora meu K2 está na célula I3, vezes o ΔX, que é meio, dividido por 2. Ok? Menos. E por último, no último K aqui, né, eu não faço dividido por 2, não. Eu faço K3 vezes ΔX. Então, no lugar do Y, eu vou substituir o Z da iteração anterior, no lugar do Z, aliás, né, da iteração anterior, mais o meu K3, o K3 está no J2, né? J2, vezes o meu ΔX, que é meio, e agora eu não coloco dividido por 2. Então, eu tenho aqui os meus 4Ks, né? Se eu não me engano, esta equação aqui, se eu copiar ela aqui e colar aqui, ela vai bater certinho ali, ó. Esse anterior, aqui está os 4Ks, então esse aqui é o método de Roger-Cota. Posso copiar para cá. 6,85, 6,61. Vou aumentar aqui o número de casas, para mim comparar aqui com o que está fazendo no livro. 68567, 76, não,
eu encontrei um valor diferente, tá? Então, provavelmente, no lugar aqui onde que eu substituí aqui, ó, o Z, para método de Roger-Cooper, considerando que eu tenho uma única variável, uma única equação, né? No lugar do y, eu substituí o y por o y da interação anterior, K1 delta x dividido por 2, né? Como eu tenho mais de uma equação agora, né? Tenho também o z e o y, no lugar do y também, substituo o z. Agora falta substituir o y para mim chegar no mesmo valor aqui que a gente tem no livro. Então, aqui não muda nada. Aqui, no lugar dos meus y, em vez de eu usar só o y, eu vou colocar também, igual eu fiz para a variável z, né? Mais o K1 vezes delta x, que é meio dividido por 2. Aqui também, no lugar do y, eu vou somar aqui mais o K2 vezes delta x dividido por 2. E por último, esse último lugar que apareceu aqui, o y, vou colocar o y mais, aí aqui é o K3, que está aqui, inclusive aqui está errado, né? Pode ser por isso que estava dando errado, espera aí. Esse aqui está errado, ó. Aqui é 3. Sete, 8, 3, 6, 759. Não, também está errado. Tá. Eu paguei, né? Devia ter concluído. Espera aí. Reinaldo. Gente, desculpa, meu gato tá fazendo bagunça aqui. 0,5 dividido por 2, fecho. Esse aqui. Ok. Aqui. Só que nessa equação, em vez de ser o H3, é o B. E nessa última aqui, no lugar do G2, eu vou colocar G2 mais o K3 vezes delta x, que é meio dividido por 2. Agora que eu já mudei todos esses aqui, eu vou copiar para baixo. Agora sim, eu encontrei aí o mesmo valor. Não encontrei o mesmo valor. Aqui o livro. Menos. Três e 3, menos. K3, aqui faltou um dividido por 2, né? Agora... Sim. Acho que sim. Só ver uma coisa aqui. G2. Professor, eu acho que no Z4 não tem dividido por 2, não, tem? Tinha não. Espera aí. Aqui, né? Esse Z2 aqui não está dividido. Eu acho que esse último não divide por 2, não. Tem que olhar na tá. fórmula, mas eu acho que não. Agora sim. Agora acertei o valor. 7,86, 85. Você fez de meio. 4, 3, 12. Não tem não aqui. O último aqui, o delta x, não é dividido por 2, não.
Professor, depois tem como você colocar só na linha 3 da coluna L, só para eu ver a fórmula, como que ela tá? Linha 3. Coluna L. L. É o Z. Aqui? Isso. Para cada valor de Z, você tem que jogar o K1, K2, K3, K4. É porque antes deles estarem prontos, já tinham os valores na coluna Z, mas eles estavam errados, né? Aham. Ah, tá. G2 meio. Aqui. G2 meio. O problema do método de Roger-Coote é que no Excel que essas fica com medo de errar algum sinal, alguma coisinha assim. Né? Conferir tudo. Aqui é a minha função. Ok. Aqui, o último aqui não tem. Esse tem dividido por 2. Esse tem dividido por 2. Essa é só a minha função. Acho que é isso. As aulas estão muito diferentes do anterior? Não muito, né? 3, 3, 1, 7,72. Final ali, 8,84. Estão parecidos. Parecidos com o livro aqui também. 6,81, 7,63, 6,11, 2,4, 626, 1,891, 1,47,2, 94. Conseguiu entender, Rafael? Um pouquinho melhor agora o método de Roger-Coote? Entendi sim, professor. Obrigado. Depois a gente vai fazer no Python também. Ver se a gente acha os mesmos valores. Ok? Vamos fazer um intervalinho? Vamos retomar, gente? Até os nossos 20 minutos aí de intervalo. Antes de retomar, esqueci de falar. Histórico. Aqui. Nesse do Roger-Coote, mandei no chat já, tá? Eu estava cometendo um erro, eu não estava conseguindo enxergar o que era. Mas vamos pegar esse aqui. Na hora de eu calcular aqui o y, no lugar do y, eu vou substituir o y. Eu vou substituir essa definição aqui do método, né? Que no lugar do y eu coloco o y mais k1 vezes Δx dividido por 2. Porque esse k1 aqui, ó, tem que ser o k1 do y, né? Então, eu tenho que pegar este k1 aqui. Quando eu for calcular o z, né, ou no lugar do z, eu vou calcular z mais k1 Δx dividido por 2, aí eu vou usar o k1 do z, tá? É isso que eu estava fazendo de errado aqui. Aí agora sim bateu certinho, se vocês compararem esses valores aqui com o valor do exemplo do livro aqui, ó, que é o exemplo 25.10, que ele resolve pelo método de Roger-Coote, né? Os valores estão idênticos, né? Antes de eu fazer isso, tinha uma variação aí nas casas decimais, né? Mas agora não, agora tá certinho, perfeito. Mesmo valor. Ok? E aqui é interessante que ele mostra passo a passo, né? Calculando valor por valor, tá? Mentira, né? Ele calcula a primeira iteração, se eu não me engano. E aí depois ele mostra só os resultados das demais. Estão me escutando? Sim, professor. Às vezes a gente com medo de estar no mudo. Bom, então já mandei isso aqui para vocês também. Quem está assistindo a gravação da aula, tá? Pode pegar os links que eu estou mandando no chat. O slide, os Excels, o Google Planilha, né? Tudo lá pela YouLife, tá? Já está disponível lá o link e a nossa sexta atividade relativa à aula de hoje. Bom, vamos fazer um segundo exemplo aqui na aula de hoje, que é o seguinte.
A gente tem aqui um sistema massa, mola, amortecedor, que a gente acabou de discutir um pouquinho anteriormente, foi a nossa motivação aí para a gente demonstrar que uma equação diferencial de segunda ordem pode ser usada, pode ser resolvida através de um método numérico, transformando essa equação diferencial de segunda ordem num sistema de equações diferenciais de primeira ordem, né? Duas equações com uma derivada primeira. Nós queremos agora, para esse problema, encontrar a variação da posição do sistema massa, mola, amortecedor para os primeiros 5 segundos, tá? Nós temos os seguintes dados. A massa vale 10 quilos, K, que é a constante da mola, 10 Newton por metro, o C, que é a constante de amortecimento viscoso, 20 newtons segundos por metro, e essa força externa aqui, F de T, ela vale 0, tá? Então, nós temos aí... se alguém já fez a disciplina de vibrações mecânicas, né, da engenharia mecânica, seria o caso de a gente ter vibrações não forçadas, né? Quando eu tenho esse F de T não nulo, a gente tem vibrações forçadas. A posição inicial, né, vale 10 centímetros e a velocidade inicial é nula, tá? Então, o primeiro passo será a gente fazer o balanço de forças, né? A gente já tinha feito anteriormente. Essa é a equação diferencial que a gente precisa resolver, né? Como meu F vale 0, minha massa vale 10, o K vale 40 e o C vale 20, né? Eu posso reorganizar essa equação da seguinte maneira, né? A aceleração é a variação da velocidade, a massa vale 10, esse termo aqui é 0, então sumi com ele, né? Cortei ele. O meu C vale 20, né? Então menos 20 vezes a velocidade, e a minha mola vale 40, então menos 40x. Essa é a equação diferencial que a gente tem que resolver, que eu posso passar esse 10, dividir os dois lados da equação por 10, né? Ficamos, então, que o meu dv dt vai ser, então, menos 2 vezes a velocidade, menos 4 vezes x, que é a posição. Lembrando que, junto com essa equação, a gente tem uma equação auxiliar, que é a derivada da posição é igual à velocidade, né? Para a gente resolver esse problema, nós vamos usar o Python, tá? E aí, nós vamos usar um pseudocódigo que o livro recomenda, e ele vai escrever um programa que serve para qualquer equação diferencial. Então, em vez de escrever velocidade e tempo, ele vai escrever várias variáveis y, y1, y2, y3, para representar as variáveis que eu quero integrar, as variáveis dependentes, e minha variável independente ele vai chamar de x. Então, meu dv dt, eu vou chamar então de y1 dx, né? Que vai ser menos 4 vezes a velocidade menos 4x. Nossa equação auxiliar que eu tenho, né, para esse conjunto de equação, é que é a minha derivada da posição em relação ao tempo e à velocidade. Vou chamar a posição, então, de y0, né? Como eu vou fazer no Python, o Python começa a contar do zero. 0, 1, 2, 3 e sucessivamente. Então, eu vou começar do y0, y1, y2 e assim sucessivamente. Se fosse usar um outro programa que não começa a contar do zero, provavelmente a gente começa do 1. Então, no lugar do x, eu vou chamar de y, no lugar de t, eu vou chamar de x. Tá? Que é a minha velocidade, que é meu y1. Então, se a minha velocidade é meu y1 e minha posição é o meu y0, eu posso substituir nessa equação aqui de cima. Eu fico, então, com essas duas equações. dy0 dx é igual a y1, e dy1 dx é igual a menos 2y1 menos 4y0. Essas são as duas equações aí que a gente vai precisar resolver computacionalmente. Bom, no nosso livro do Chapman, que inclusive se vocês procurarem na internet aí vocês conseguem encontrar facilmente o PDF, tá? Não precisa necessariamente, vocês não precisam entrar aí na minha biblioteca, né? Não tem internet, né? Não ajuda. Ele sugere esse pseudocódigo aqui na figura 2518 para a gente resolver. Esse pseudocódigo aqui não é nenhuma linguagem de programação, é só algumas, vamos dizer assim, estrutura básica para a gente resolver esse programa, tá?
Nós vamos, assim como a gente fez no programa anterior, traduzir essas funções para o Python, só que eu achei esse programa principal e, junto com essa rotina de passo de saída, mais difícil de entender, tá? Então, eu compilei esses dois pedaços de programa aqui, né? Num só, tá? E que eu vou explicar para vocês. Então, em vez de a gente ficar entrando aqui nesses detalhes, tá? Tem algumas peculiaridades, por exemplo, esse loop aqui, a gente não precisa fazer, tem uma função no Python que faz isso para a gente, aqui também. Então, nós vamos dar uma resumida aqui nesse programa para ficar mais fácil de entender. Mas essas duas funções aqui, não. Nós vamos usar ela do jeito que estão, tá? Que é o método de Roger-Puta mesmo, de quarta ordem. E o nosso, essa função derives aqui, onde que a gente vai entrar com as derivadas que a gente precisa resolver o nosso problema. Ok? Bom, então o primeiro passo seria a gente pegar essa função aqui e colocar aqui no nosso Python. Tá? Eu vou começar, então, de baixo para cima, que eu sei que vai funcionar bem no Python. Se eu copiar aqui e colar lá, acho que esse caractere aqui ele não vai entender que é igual, tá? Eu já me antecipei, fiz igual da Ana Maria Braga, já preparei aqui aquele código ali copiado, tá? Então, essa seria aqui um código que está lá já com os caracteres corretos, tá? Primeiro, então, o que ele quer dizer para a gente nesse pseudocódigo? Que ele está definindo uma função, uma subrotina, né, chamada derives, que vai receber um valor de x, valor de y. Esse valor de y aqui é uma lista de valores, tá? Se eu tiver aí 4 equações, eu vou ter 4 valores. Se eu tiver 2 equações, eu vou ter 2 valores, né? E vai me devolver esse dy, que são as derivadas aqui, tá? O que a gente tem que fazer, então, para transformar isso no Python? Primeiro, eu preciso usar a função def, de definir, né? uma subrotina. Depois que eu defino a minha subrotina, eu vou então entro com 2 pontos e tudo que tiver aqui mais para frente do meu código, né, faz parte dessa função. Para encerrar uma função, no Python a gente não usa esse end sub. A gente usa um comando chamado return. Então, ele entende que tudo que tiver dentro dessa mais para frente aqui do código, né? Isso faz parte da função e ele vai retornar aqui alguma coisa. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0, vai me devolver sempre 0. Se colocar uma variável aqui, vai me devolver essa variável. Essa função, o x e o y são parâmetros de entrada e o dy é um parâmetro de saída, tá? Que é essa lista dessas derivadas, tá? Esse dy aqui, como é um parâmetro de saída, no Python ele não pode entrar aqui, tem que ficar fora, tem que ser devolvido aqui. Aqui eu vou devolver os meus dy. Alguma dúvida até aqui? Por que você tirou o dy mesmo, professor? Porque no pseudocódigo aqui do Chapra, esse dy é um parâmetro de saída. No Python, a gente faz assim, a gente coloca os parâmetros quando eu defino uma função, os parâmetros de entrada ficam dentro do parêntese, separado por vírgula, né? E o parâmetro de saída a gente coloca na frente do retorno. Ok? Então, só porque são linguagens diferentes, né? Tem essas peculiaridades. Professor, entendeu? Oi. Aí depois do igual são 3 pontos? Não. Essas derivadas aqui vai depender do problema que eu vou resolver. Para cada problema, eu preciso vir aqui nesta função e escrever aqui as derivadas que eu quero, tá? Então, por exemplo, essa função aqui, para o nosso problema, né, para o nosso exemplo, serão essas duas equações aqui. A primeira equação é meu dy0 dx, que é a primeira derivada que eu vou calcular, vale o y1, tá? Então, vamos colocar essa equação ali. Como que a gente faz isso, né? No y aqui eu vou receber uma lista de valores, né? Então, vou chamar aqui, minha primeira derivada, dy0, será... então, eu tenho aqui... eu vou receber 2 valores no meu valor de y, né? Que é o valor 0 e o valor 1, né? Então,
para mim endereçar ali, que é o valor 1, eu preciso colocar o número da minha lista entre colchetes, tá? Então, esse seria meu y1. Minha segunda derivada, que é a derivada da unidade número 1, é esta equação aqui, né? Essa derivada, ela vale menos 2y1 menos 4y0. Então, vamos colocar essa equação aí. Menos 2 vezes y1 menos 4 vezes y0. Então, para esse problema, eu terminei. E eu vou devolver todas elas. dy0, dy1. Se eu tivesse 4 equações, eu ia colocar dy0, dy1, dy2, dy3 e assim sucessivamente. Okay? Então, essa função aqui eu preciso definir para cada problema, tá? A meiuca dela aqui, né? Essas linhas do meio. Alguma dúvida? Quer que repete? Pode repetir, professor. Por favor. Essa parte aqui do meio, né? Por que aqui ficou assim? Aqui? Tá. Da parte do meio. A lista das derivadas que eu preciso resolver vai depender do problema que eu vou resolver. Então, para cada problema, eu preciso mexer nessa função aqui, derives, tá? Ela que define qual problema que eu preciso. Eu preciso mexer em dois lugares, que é essa, que são as equações, e nas condições de contorno, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar onde que vai entrar isso, né? E que tem a ver também com as condições de contorno e o passo, né? Que nós vamos fazer. Bom, aqui no nosso conjunto de equações, nós temos essas duas equações, tá? Essa parte, esse meio aqui, eu só estou mostrando que eu estou mudando de variável. Em vez de chamar de x a posição, estou chamando de y0. Em vez de chamar de tempo, variável t, eu estou chamando de x. Porque o código que o livro lá me sugere, ele é genérico. Então, eu vou ter variáveis dependentes. Os y, de 0 até o número que eu achar melhor, e a variável independente, x. Correto? Então, vou usar esse padrão. Então, a primeira equação que eu tenho é essa, dy dx é igual a y1. Então, para mim nomear o y0, 1, 2, 3, eu vou colocar esse número aqui entre colchetes. É assim que o Python a gente endereça um valor de uma lista, né? Então, esse aqui seria o nosso segundo valor da lista y. E assim sucessivamente. Então, escrever essas duas equações. Bom, a segunda parte do código aqui que a gente quer aproveitar é o método de Ruger-Kutta em si, né? Então, vou pegar este bloco aqui de código, copiar, e vou colar aqui no Python e vamos fazer as devidas adaptações, né? Então, esse comando sub aqui, dentro do que o livro especifica ali, quer dizer que ele está criando uma subrotina, uma função. Em Python a gente usa o def. E depois que eu criei a função, eu vou colocar os 2 pontos. Né? Bom, aí aqui, nessa comando aqui, ele chama essa função derives, que tinha como parâmetros de entrada x e y, e um parâmetro de saída k1. Tá vendo? Só que aqui a gente não tem esse cal no Python, né? Como o meu parâmetro de saída é k1, ele tem que ficar aqui do lado de fora. A gente tem que escrever assim, ó, k1 igual. Dessa forma aqui nós temos um comando correto para o Python para fazer aquilo que ele queria ali pelo comando, né? Cal derives x, y com k1 sendo o parâmetro de saída no final. Ok? Vocês podem ver aqui que para frente vai aparecer vários comandos iguais, né? Então, eu já vou mudar aqui todos esses comandos, né? Então, eu tiro o K2 daqui, passo para cá. K2 igual. Esse cal aqui também, eu tiro o K3, aquele plano de saída, passo para cá. K3 igual. E o K4,
4 igual, e aqui tiro para cá. Ok? Bom, aí ele vai fazer agora um loop de interação aqui, então, do for. Se eu tiver duas equações, ele vai repetir essa equação duas vezes, calculando o y, né, do meu valor, e o x do meu valor, para calcular, para entrar aqui, né, novo y, para a gente entrar no K2, tá? Se tiver duas equações, ele vai repetir isso duas vezes. Se eu tiver 50 equações, ele vai repetir isso aqui 50 vezes, tá? Então, ele está fazendo, repetindo esse cálculo de 1 em 1 até n, tá? Para a gente fazer isso no Python, a gente faz o seguinte, for i in range n. Então, ele vai varrer aqui do primeiro valor da lista até o último valor da lista, sendo que a n aí é o meu número da lista, né? E no lugar do i aqui, ó, a gente tem que colocar todos esses valores aqui de i entre colchetes, né? Que é assim que ele vai entender que eu estou pegando o primeiro valor da lista de K1, o primeiro valor da lista de i, e assim sucessivamente. O h é o único valor, não varia, né? Algumas linguagens de programação a gente tem que dar o end aqui para o for, né? No Python não precisa. Quando eu voltar aqui meu código para esse ponto aqui, né? Ele já sabe que acabou. Então, tudo que estiver alinhado com esse ponto faz parte do for. Quando eu chegar a voltar para esse ponto, ele já entende que acabou. Bom, aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, todos os lugares que eu tenho esse for aqui, eu vou substituir aqui por um comando padrão. Todos são iguais, né? A diferença é que agora, todo lugar que tem esse y aqui, eu preciso entrar com... Vou copiar aqui. Não preciso desse end aqui. Corto o end. Corto o end. Aqui eu vou colocar esse aqui, colocar o i entre colchetes. Esse slope aqui também, i, tem que colocar ele também. K1i, K2i, K3i, 4i, yi, slope i. Pronto. Acredito que... aqui eu não preciso dar esse end subrotina. Então, acredito que assim eu já deva ter criado aí todos, convertido tudo aqui para a linguagem que o Python vai entender. Ok? Vocês viram aí que não é muito difícil, né? Eu acho que vai dar um erro, tá? Eu acho que esse valor aqui, esse item aqui vai me dar um erro, assim como esse e esse, tá? Mas vamos tentar seguir aqui para frente e daqui a pouco a gente retorna aqui, caso a gente não consiga, tá? Bom, essa primeira parte aqui, onde que a gente vai atribuir valores, tá? Isso eu não vou mexer não, tá? Até aqui, TCM igual a 0 aqui, eu vou precisar fazer do jeito que está aqui, tá? Eu vou pegar essa parte aqui e vou colar lá no meu código. Aqui. Então, isso tudo é comentário, né? Comentário no Python, a gente pode colocar um asterisco, número de equações. Então, este problema tem duas. Para cada problema, eu vou precisar adequar esse número de equações. O valor inicial das minhas variáveis independentes. Então, eu tenho duas variáveis independentes, correto? A minha primeira variável independente é a posição, correto? A minha posição é o y0. A minha posição, ele falou que é 10 centímetros, correto? Então, eu vou entrar ali com 0,1 metros. E a segunda variável, que é o y0, é a velocidade. Ele falou que a velocidade é nula, né? Então,
neste ponto aqui, eu vou entrar com dois valores, que é a primeira, posição inicial, 0,1 metros, e a velocidade inicial, que é 0, 0,0. Okay? Esses são os valores iniciais aí do meu y. 0. O valor inicial da minha variável dependente, independente, né? Que é o x, ou o tempo, né? Neste caso aqui, a gente tem meu valor igual inicial a 0. Valor final da variável independente. Então, ele falou para a gente simular ali os 5 primeiros segundos, né? Então, eu vou fazer a simulação até 5. E o meu dx, que seria o tamanho aí do passo de cálculo. Vamos colocar aqui um dx de 0,5, né? Que foi o que a gente usou no programa anterior. Essa variável de intervalo de saída a gente não vai precisar. Ok? Então, até aqui, alguma dúvida? Com tudo aqui, a gente pegou lá do meu programa. O que ele vai fazer aqui agora, H, Débora, é o ΔX. Professor, você não tem que colocar colchete aí também, não? Onde? Não, o colchete é só quando eu tiver uma lista de valores. Aqui eu tenho dois valores, tá vendo? É porque meu y, como eu tenho duas equações, eu tenho dois y, o y0 e o y1, né? Então, aí, como é uma lista, eu tenho que colocar o colchete. Mas aqui, como é o único valor, aí eu não preciso colocar colchete, não. Posso colocar, mas não tem necessidade, não, tá? Mais alguém tem alguma dúvida? Não, né? Mas, professor, o que eu estou falando é com relação a y e esse y. Ah, não, esse não. É porque esse y aqui, esse i aqui é do contador de interação. E esse aqui é do y inicial. Vou até mudar o nome para não confundir, tá? Vou chamar aqui de y0, tá? x0. Pode ser assim? Fica melhor? Melhor. Aí não confunde, né? Perfeito, Gustavo. Agora sim. Eu confundi isso, tá? Eu estava estudando esse código aqui, ó. Teve um lugar aqui que eu confundi. Custei para entender o que era. Esse aqui, tá vendo? Ó, tem o II, tem dois Is. Aí, nesse 2i aqui, eu fiquei confuso, me perdi. Exatamente por causa disso, Gustavo. Bom, o que esse resto desse programa aqui faz junto com essa parte aqui? Bom, isso vai... tá. Isso vai, vamos assim, caminhar, né, no tempo. Então, assim como no Excel, né, eu criei a primeira linha, copiei para baixo, o que eu vou colocar aqui agora é exatamente nessa função, de repetir esses valores até chegar aqui no meu valor final, que foi estabelecido, né? Então, esse pedaço de código, ele tem está bem elaborado aqui o programa dele, porque ele tem umas... por exemplo, vamos supor que você tenha que calcular de 0 até 2. E você escolheu um passo, por exemplo, de 0,7. Ele no final aqui não vai chegar a 0,7, ele vai passar um pouquinho de 0,7. Então, ele tem uma certa inteligência ali no código, de tal forma que se no último passo aqui eu não estiver chegando no valor final, eu reduzo o passo para mim bater o último interação, chegar exatamente no valor de x. Isso, mas a gente pode pensar isso manualmente, né? Bom, se eu vou fazer de 0 a 2, eu vou colocar um passo de tal forma que eu tenha um número inteiro, né, de divisões aqui entre 0 e 2, tá bom? Então, a gente pode fazer isso de forma... pensar nisso, na hora da gente entrar com esses dados, de tal forma que fique mais fácil. Então, olha só, até aqui eu peguei, tá, do meu programa, né? Passei lá para o Python. Então, essas linhas aqui, todas, né, mais essa subrotina, eu consegui resumir, então, nesses conjuntos aqui de... nessas 9 linhas aqui. Então, ele vai ter aqui um conjunto de repetições aqui, tá? Esse conjunto de repetições, eu estou fazendo através desse for aqui. Então, para mim fazer esse for, eu preciso calcular quanto o número de iterações, o nzinho é o número de equações, e o nzão é o número de pontos, né? Se eu estou saindo aqui de 0 até 5 segundos
com um passo de 0,5, ele vai calcular quantas iterações que eu vou ter. Poderia até colocar aqui, o número de iterações, né? Iterações. Tem a mania de escrever errado, de escrever interações, quando eu estou trabalhando com cálculo numérico, né? Porque iterações é você repetir uma coisa muitas vezes, né? Interações tem a ver com interagir, né? Então é diferente. E só tem um N e o Word não avisa que está errado. Então, essa linha aqui vai calcular o número de interações. Então, aí ele criou uma lista onde que eu vou colocar os resultados, tá? Esta lista, onde que eu vou colocar os resultados, ela começa vazia, né? E aí, toda vez que eu faço esse comando append, eu coloco um novo valor para a lista. Só que o Python ele é super inteligente em trabalhar com listas. Então imagina, por exemplo, que eu pegue a lista dos alunos dessa turma e coloque ela na lista lá dos alunos, por exemplo, do curso de Química. Se eu vier na lista aqui dos alunos da nossa turma, por exemplo, e retirar o Ailton desta lista, o Python é tão inteligente que ele já vai também lá na lista do curso de Química e tira o Ailton de lá. E eu não quero que ele faça isso. Então, para ele não fazer isso, eu uso essa função aqui, nparray, para ele não ser tão automático, tão inteligente, eu uso um comando aqui para ele transformar, toda vez que ele passar nesse ponto de código, ele transforma o que está aqui dentro num número. E esse número não muda mais. Então, por isso que a gente precisa usar esse nparray. Isso vem de uma biblioteca chamada NumPy, que permite a gente trabalhar com listas, né, de forma mais parecida com outras linguagens de programação. Então, eu preciso importar ela, tá? Depois, eu atribuo aqui no meu valor de y, tá? Que é a lista dos valores que eu estou nessa iteração. Meu valor inicial e começo a passar por aqui. Para cada novo, na verdade, isso aqui eu pode colocar lá de fora aqui, não precisa ser lá que meu H é o meu DX, não precisa passar aqui dentro. Então, para cada iteração, eu chamo o programa aqui RugerCuta. Esse programa RugerCuta vai me devolver novos valores de y, tá? Por isso que eu chamei de y_new. Então, na minha função RugerCuta aqui, dentro do Python, eu preciso retornar os valores de y, então retorno y, que ele vai calcular aqui, que eu chamei de y_new. Depois que eu calculei os valores de y, da nova iteração, né, eu salvo na minha lista, yp, onde estão os resultados, passo os novos valores para o meu y aqui de trabalho, e incremento o valor de x. Então, eu coloquei incremento de x aqui dentro, eu posso tirar ele daqui. Ok? Então, esse programa aqui, ele vai funcionar de forma mais simplificada um pouquinho do que esse aqui, que eu achei que estava muito complexo. Então, esse for aqui vai ficar repetindo para mim percorrer aí os 5 segundos que eu quero avaliar a minha posição, tá? Se eu der play, eu já tenho a expectativa aqui que este programa não funcione. Se ele funcionar, vai ser uma surpresa para mim. Mas eu acho que não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Tá. Aqui ele está reclamando de eu usar indentação, tá? Mas não é esse erro que eu queria. Aqui também tem... Precisa funcionar. Eu acho que eu copiei isso aqui, ele pegou como texto. Tem que substituir os espaços aqui por tab, tá? Espera só um segundo.
Quando eu copiei, veio o texto. 2 espaços em vez de ser um tab. Agora deve funcionar. Tá, agora já acabou daqui. É porque eu mudei aqui para XO, né? X0. Também mudei para Y0. Também o Gustavo pediu para chamar de Y0. Tá. Exatamente. Agora aqui está no erro que eu queria. Algumas linguagens permitem que você crie uma... o Python, assim, tá vendo? Algumas linguagens de programação, a gente precisa, por exemplo, definir que o n, que tipo de variável é o n? Se é um número inteiro, se é um número booleano, se é um número com pontos, etc. O Python permite que eu crie o n, ele vai decidir. Como aqui não tem ponto, né? Provavelmente ele vai atribuir um valor do tipo inteiro. Esse aqui, como eu coloquei ponto, ele vai escolher o melhor formato ali para cada uma das minhas variáveis. Mas as listas, ele não permite a gente fazer isso. Então, toda vez que eu acessar uma lista dessa forma aqui, ela precisa existir. Então, eu preciso criar esta lista e esta lista aqui dentro desse programa para ele acessar. Como é que a gente cria essa lista? Ela vai ter n posições, né? Então, eu posso criar ela com valores nulos, né? yn, i, então, yn vai ser igual. Vou colocar um valor 0, tá? E vou falar que ela tem n posições. Então, eu vou multiplicar aqui pelo valor de n. E assim eu posso criar as outras que eu preciso, tá? Então, seria essa, igual a 0 vezes n. Então, ele cria uma lista com n valores, todos com 0. E aí, em vez de eu usar uma terceira aqui, né, usando mais memória do computador, eu vou chamar esse YE aqui de YM também. Não tem problema não. Ele só usa aqui para essa última interação, não sei por que ele chamou aí de... Bom, calculou. Se eu passar aqui meu mouse agora na minha variável YP, que são os resultados, tá vendo? Eu tenho uma porrada de valores ali. Eu posso, inclusive, imprimir eles. Print YP. Eu tenho aí os meus resultados, né? Então, aqui eu tenho os vários resultados que eu encontrei, né? Bom, mas a gente não quer saber esses valores em si, a gente não resolve muito. Essa equação aqui a gente consegue resolver. Essa equação diferencial aqui, ó, nós podemos resolver, né? Uma das maneiras de a gente resolver usando transformada de Laplace. Foi assim que eu resolvi, tá? Eu encontrei esta solução, ó. A solução analítica para este problema é 0,1 exponencial de menos t, cosseno de raiz de 3t, mais 1 sobre raiz de 3 é elevado a menos t, seno de raiz de 3t, tá? O t está do lado lá de fora da raiz, tá? Então, vamos plotar aqui esse resultado com o analítico para a gente comparar aí se os dois resultados estão coerentes, tá? Bom, para mim plotar resultados, eu vou precisar da biblioteca de gráficos, da biblioteca Matplot. E para mim fazer seno, cosseno e exponencial, eu vou precisar dessas 3 funções da biblioteca de matemática, que é exponencial, o seno e o cosseno. O seno em inglês é sin, tá? E aqui eu tenho 5 linhas, 6 linhas, né? 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas que eu já preparei para a gente fazer o nosso gráfico, tá? Então, essa primeira linha vem dessa biblioteca chamada NumPy. Ele vai criar aqui uma lista de valores, né? Que começa do meu xi, que na verdade a gente mudou para x0, e vai até o x final. Então, eu vou começar do valor aqui de 0 até 5. E quantos pontos que eu vou ter nesses pedaços? Os mesmos números de iterações aqui que eu usei para o cálculo anterior, né? Depois eu crio uma lista chamada y, né? E uma lista chamada y teórico, tá?
Por que que eu não posso plotar esse YP aqui? Porque nesse YP eu tenho resultado de posição, tenho o resultado da velocidade. Então, tem duas variáveis. Eu quero plotar só a posição. Então, esse primeiro, dentro desse loop aqui, a primeira linha faz exatamente isso. Ela vai separar os resultados, vai pegar apenas a primeira coluna, né? Os valores do Y0, que é o resultado de posição. E esta linha aqui, o teórico vai calcular o valor do Y teórico, tá? Que a gente tem aqui através dessa equação aqui, que está no slide, né? Bom, se eu plotar então aqui nosso resultado, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar aqui esse gráfico, né? Vocês podem ver aí que todos os pontos ali que eu tenho estão ali muito próximos, né, do meu resultado teórico, né? Então, a linha é o resultado teórico e o ponto é o resultado numérico, né? O gráfico não está muito bonito porque no teórico também eu estou fazendo aí com poucos pontos, tá? Vou aumentar de uma vez aí os dois, né? Em vez de eu fazer aqui com um passo de 0,5, só eu passo para 0,1. Aí aqui a gente tem uma curva um pouco mais suave para a gente entender, né? Então, esse sistema mola, ele vai ter uma primeira oscilação, né? Completa, depois ele vai parar aqui praticamente na posição de repouso, onde que é o x igual a 0. Então ele vai oscilar apenas uma única vez. Ok? A gente pode variar, por exemplo, alguns parâmetros, né? E ver como isso influencia no nosso resultado. Um parâmetro importante é o nosso fator de amortecimento, né? Essa constante aqui. Se eu aumentar ele, a tendência é diminuir ele do meu sistema oscilar mais, né? Então, o 10 passa para dividir as unidades da equação por 10, né? Dá 1, 2 e 4. Se eu passar esse 2 aqui para 1 lá na minha equação, ele vai oscilar mais. Mas aí a minha equação, a minha solução analítica não vai bater mais, tá? Em outras, eu teria que fazer outra solução analítica, né? Mas esse aqui, os pontinhos seria se eu tiver um fator de amortecimento menor. Quanto menor for o C, mais ele vai oscilar aí. O sistema massa-mola vai oscilar. Vou voltar aqui para o jeito que está. Compartilhar com vocês.